Atenção, este vídeo tem spoilers. Se tinha uma estreia de série nesse ano que estava deixando os fãs ansiosos e apreensivos, era a da versão em live action da Netflix de One Piece, que há mais de 25 anos tem sido uma das séries mais aclamadas da história dos mangás e dos animes. Nessa história a gente conhece o Luffy, um jovem pirata que tem um corpo elástico e que sonha em montar sua tripulação para encontrar o maior tesouro escondido do mundo, o tal do One Piece. E assim a gente acompanha as aventuras desse grupo em meio a vilões pitorescos, locais fantasiosos e mares perigosos. Mas por que tinha tanta apreensão por parte do público com o One Piece da Netflix? Ora, porque as versões em live action de animes quase sempre desapontam e muito. Incluindo boa parte dos live actions lançados pela própria Netflix, que já fez uma penca dessas adaptações. Mas acabou que o One Piece deles se tornou um grande sucesso. É tanto que somente algumas horas antes da publicação desse vídeo aqui, a Netflix confirmou que a série vai ganhar uma segunda temporada. Uma notícia que já está sendo comemorada por muitos fãs que respiraram aliviados nas últimas semanas quando perceberam que esse live action realmente ficou bom. E eu me incluo entre esses fãs. Porque quando eu terminei de ver os 8 episódios dessa primeira temporada, ficou muito claro pra mim que ela conseguiu fazer jus à obra original do autor Eiichiro Oda. E quanto mais eu penso nessa série, mais eu acredito que ela foi bem sucedida porque ela teve uma grande sacada, a de evitar a armadilha da adaptação madura. Como assim? Vamos olhar mais de perto. And become king of the pirates! Quando filmes e séries adaptam quadrinhos e desenhos animados, é muito comum perceber os esforços dessas produções para tentar dar uma amadurecida na obra, provavelmente porque quadrinhos e desenhos animados ainda são vistos por muita gente como coisa de criança. Então se faz esse esforço para que a adaptação tenha um apelo para um público mais amplo e para que seja levada mais a sério, entre aspas. E esse amadurecimento da adaptação pode acontecer de várias formas, seja trazendo uma proposta estética bem diferente do original, seja trazendo um tom narrativo mais sério, seja com a inclusão de mais violência, entre outras estratégias. E a gente vê isso tudo acontecer frequentemente com adaptações de mangás e de animes também. E veja bem, não existe nada de inerentemente errado nessa proposta de amadurecimento. Afinal, adaptações sempre precisam fazer mudanças. O problema é que muitas vezes esse esforço de amadurecimento acaba ou desfigurando a obra ou só trazendo filmes e séries ruins mesmo, que parecem não entender muito bem a obra original. E esse era provavelmente um dos meus principais medos com o One Piece da Netflix. Porque no original, One Piece é uma história de aventura muito cartunesca, com elementos de fantasia chamativos, poderes exagerados, personagens expansivos e um senso de exploração muito deslumbrado. Então, se viesse uma versão em live action que acabasse tirando esses elementos da obra em prol de uma perspectiva menos infantil, entre aspas, ela tinha muito potencial de criar algo terrível. Mas felizmente esse não foi o caso. Sim, essa releitura se propõe a dar uma amadurecida em One Piece, mas eles souberam usar o amadurecimento de forma equilibrada e com precisão, de um jeito que não desfigurou a obra. Tá, é verdade que eles dão sim umas cambaleadas tentando colocar elementos mais adultos, tipo colocar uma cena de nudez aleatória que não combina em nada com o restante da obra. Dá pra ver também que a série não resistiu totalmente à tentação de inventar um romance onde não existia no original, que é o caso da relação entre Usopp e Akaya. Se no original a relação deles é puramente de amizade, aqui eles fazem questão de criar uma subtrama romântica e fazer os dois se beijarem, como se para ser mais adulto fosse necessário desenvolver uma história de amor. Sendo que do jeito que foi executado pareceu só um romance meio mal elaborado mesmo. Se bem que poderia ter sido pior, eles poderiam ter inventado uma história de amor entre os personagens principais, tipo a Nami e o Zoro. Mas isso não aconteceu em grande parte foi por conta do criador de One Piece, o Oda, porque ele teve um envolvimento muito forte nesse live action e deu condições muito específicas que a Netflix seguiu à risca. Pois bem, uma das regras que ele estipulou é que eles não poderiam de jeito nenhum inventar um romance entre os personagens principais. E se ele teve que fazer essa exigência é porque ele sabe que esse é exatamente o tipo de mudança que adaptações desse tipo gostam de fazer para deixar a história mais adulta. Foi um baita acerto do Oda, na minha opinião. Drink. Mas, tirando esses pontos específicos, de resto, eu sinto que One Piece pensou muito bem o amadurecimento da sua adaptação. Por exemplo, com a questão da violência.
Esse é o outro recurso clássico para fazer uma adaptação parecer mais adulta. Às vezes isso funciona porque a violência mais gráfica acaba dialogando bem com as outras propostas da adaptação. Outras vezes parece que é a violência só para parecer adultão mesmo. Mas One Piece soube usar isso de forma muito dosada, muito pontual. Ao invés de tentar basear toda a identidade dessa adaptação numa violência maior, o programa prefere criar poucos instantes mais gráficos. E eles nunca parecem deslocados, porque existe um certo exagero cartunesco neles. E o fato dessas cenas aparecerem poucas vezes faz com que elas causem impacto, porque parecem pontos fora da curva em comparação com as outras lutas. Sem contar que elas trazem um senso maior de que alguns perigos desse mundo de One Piece têm consequências reais e muito sérias. Outra estratégia comum de amadurecimento nas adaptações é fazer com que os personagens sejam um pouco mais tridimensionais. Fazer com que eles ganhem um conflito interno maior, ou então um passado mais trágico que explique as motivações deles, ou então expor suas atitudes contraditórias e por aí vai. Felizmente, o live action da Netflix não teve que inventar muito disso, porque a verdade é que os personagens principais de One Piece desde o começo foram escritos pelo Oda desse jeito. A gente entende que os passados deles não são simples, que os sonhos desses personagens são baseados em episódios muito íntimos e marcantes da infância de cada um, e que nem sempre eles vão conseguir fazer tudo do jeitinho que eles gostariam por conta das suas próprias contradições. Mas o live action ainda assim soube como trazer um pouco mais de complexidade para um personagem específico, o Luffy. Na versão original desses primeiros capítulos, a gente entende que ele é sim um personagem com riqueza dramática. Mas, ao mesmo tempo, ele não é necessariamente aquele protagonista repleto de angústias profundas e que questiona os próprios passos o tempo inteiro. Pelo contrário, ele é extremamente confiante, objetivo e direto no seu jeito de lidar com as pessoas e com o mundo ao redor dele. E isso tudo ainda está presente no Luffy do live action. Mas me surpreendeu quando a gente chega num episódio e vê que o herói da história questiona brevemente as suas habilidades de capitão pirata, depois de ver o Zoro quase morrer e a Nami abandonar o grupo sem muita explicação. Durante alguns minutos ele hesita pela primeira vez na jornada dele, ponderando se o jeito dele agir é o correto. Mas perceba que o programa nunca aumenta o peso disso de forma desproporcional. O programa poderia expandir esse drama do Luffy e tentar transformar isso num tema recorrente do personagem ou no conflito central dele na temporada. Mas ao invés disso, esse conflito do Luffy é tratado com simplicidade. O Inaki Godoy atua com um pouco mais de melancolia, mas sem nunca perder o sorriso no rosto que é tão característico do Luffy. E esse momento de dúvida é rapidamente superado quando o Luffy percebe que não é esse cara que ele quer ser. O Luffy prefere ser o capitão que ele sempre sonhou em ser. Aí ele usa isso para superar a pequena crise e seguir adiante. E isso funcionou perfeitamente. Fora isso, também teve a decisão do live action de já trazer agora uma subtrama que no original aparece muito depois. A introdução do Garp e a revelação do parentesco dele com o Luffy. É uma escolha que surpreende quem conhece o original, mas que, em grande parte, funciona. Não só porque isso cria um senso de urgência para essa primeira temporada por conta da perseguição do Garp, mas também porque isso desenvolve ainda mais o personagem do Luffy. Ao revelar que ele é neto de um figurão da marinha, cria-se uma tensão dramática de pessoas que se amam, mas estão em lados opostos de um conflito. Sem contar que isso faz o Luffy parecer ainda mais intrigante, porque ele nunca explica em detalhes o passado dele com o Garp. A gente recebe só umas migalhas e fica na expectativa de descobrir mais sobre o passado do Luffy. Meu único problema com essa inclusão do Garp já nessa primeira temporada é que ela traz também o Kobe e o Helmeppo de Gaiatos, fazendo dois dos personagens mais irritantes e fracos da série ganharem muito mais destaque do que precisavam. Mas, tirando isso, dá pra ver que a relação com o Garp e os conflitos internos do Luffy conseguiram sim deixar o protagonista um pouco mais rico dramaticamente em comparação com o que o original apresenta nos primeiros capítulos. E eles fazem isso sem forçar demais a barra, a ponto desse Luffy não parecer mais com o pirata que encantou tantas pessoas no mangá e no anime. My gut hasn't been so great lately. Agora, para além do roteiro, também é crucial falar dos outros aspectos da narrativa cinematográfica do novo One Piece. Porque quando a gente observa como as imagens em si são construídas, a gente percebe que a adaptação não ficou obcecada em ficar parecendo adulta. Eu adoro, por exemplo, que na direção de arte, eles não abandonam a estética do mangá e do anime.
Porque a gente já viu em outras adaptações de quadrinhos e de animações que um dos jeitos de fazer a obra parecer mais adulta é fugir das cores vivas. Mas One Piece se recusa a fazer isso. Eles trazem sim os cabelos e os figurinos coloridos, sem se importar se isso parece realista ou não. O mesmo vale para como o live action abraça o cartunesco. Porque se teve algo que diferenciou o estilo do Oda no original, era esse design de expressões exageradas e proporções alongadas. Sem contar como o restante do mundo de One Piece era concebido com visuais exuberantes, seja na aparência dos animais ou nos ambientes fantasiosos com conceitos surreais. E seria tentador pro live action desviar disso tudo, já que esse estilo cartunesco pode causar estranhamento no público caso isso não seja bem trabalhado. Mas felizmente a produção da Netflix não renega esse estilo do Oda. Basta ver como os efeitos especiais deformam os corpos de formas absurdas, como os animais estranhos fogem do realismo e são representados com olhos grandes e expressivos, como cenários espalhafatosos aparecem com toda pompa, seja um picadeiro de circo dentro de um navio pirata, um parque temático comandado por homens peixe ou um navio-restaurante em pleno mar aberto. E tem também as armas enormes, que são apresentadas não sob uma visão prática e realista, mas sim com base no quão impressionantes elas fazem os personagens parecerem. Então essa direção de arte mostra que One Piece quer sim que tudo aqui salte aos olhos. E por isso mesmo me parece até contraditório que eles tenham escolhido fazer um tratamento de cor tão lavado para um mundo tão colorido e vivo. Certas cenas ficam tão escuras que fica difícil de apreciar a cenografia e os figurinos. E até mesmo certos instantes em plena luz do dia parecem filmados como se tivessem uma enorme nuvem bloqueando o sol. É talvez a única escolha visual frustrante do live action, já que a dessaturação das cores impede que a direção de arte alcance todo o seu potencial para transformar em realidade o mundo exuberante concebido pelo Oda no original. To be honest, I found some of the decor to be a bit gaudy. Tendo dito isso, é evidente que teve um departamento que não seguiu a linha cartunesca do original, que é o das atuações. No mangá e no anime de One Piece, grande parte do humor dos personagens vem do comportamento explosivo, da gritaria, das expressões faciais exageradas. Mas fazer atores em carne e osso agirem como personagens de anime pode causar um estranhamento muito grande e destoar bastante caso a proposta da obra não seja muito infantil. Por isso mesmo, dá pra perceber que essa é uma área em que a produção da Netflix decidiu sim parecer um pouco mais madura, dirigindo os seus atores para extrair performances mais naturalistas. E, apesar disso, os heróis nunca ficam descaracterizados em comparação com as suas versões originais. Sim, é inegável que o naturalismo das performances faz sim eles se expressarem de um jeito diferente do que a gente vê nos quadrinhos e nos animes. A Nami parece mais sarcástica, o Zoro é mais sisudo e lacônico, o Usopp fica bem menos escandaloso, o Sanji surge como um cara mais carismático, e o Luffy parece ser até mais malandro. Mas percebam que todas essas características ainda combinam perfeitamente com a essência desses heróis. Então dá pra ver que o naturalismo das performances ainda conseguiu ressaltar a individualidade de cada personagem e fez isso de um jeito condizente com as personalidades clássicas dos piratas. E se isso tudo não bastasse, ainda tem o fato de que esse elenco principal consegue ter uma química espetacular, que realmente nos convence de que esses personagens estavam destinados a formar uma equipe. E quando a gente fala de direção, de coreografia de luta e de montagem, como esses departamentos lidaram com a ideia da adaptação mais madura? Felizmente eles optaram por ir mais pro lado do fantasioso e do exagerado, ao invés de tentar criar realismo para parecer mais sério. Eu adoro, por exemplo, que em muitas lutas a gente vê a física se comportar de um jeito irreal para criar golpes que pareçam poderosos. Ou então que eles trouxeram mesmo a ideia do Zoro lutar com uma espada na boca e elaboraram coreografias especificamente para esse estilo, por mais que isso não seja nada prático na vida real. Porque eles sabem que isso é uma das assinaturas do personagem. Já o trabalho de câmera dos episódios, felizmente, não se contenta em ser somente protocolar. Em vez disso, a direção explora ângulos inusitados, move a câmera pelo cenário em planos mais longos, usa o zoom para traduzir a elasticidade do Luffy.
é uma variedade que cria momentos visuais que vão do peculiar ao energético, impedindo que a direção se torne entediante ou genérica. Pelo contrário, é uma direção inspirada e que tenta emular o dinamismo de algumas das melhores páginas desenhadas no mangá pelo Oda. E isso sem contar como a edição também se dispõe a fazer certas brincadeiras, especialmente quando ela cria essas montagens dos personagens se encarando, como se quisesse recriar uma página do mangá, só que na nossa tela. Então, dá pra perceber que o live action quer se divertir com o uso da linguagem cinematográfica. E isso é um baita de um acerto, porque demonstra que a série entendeu a diferença entre ser infantil e ser lúdico. Não é porque a sua adaptação de anime quer parecer um pouco mais adulta que ela precisa necessariamente sacrificar o senso de diversão despretensiosa que a gente sente quando a gente é criança. E esse One Piece entende isso muito bem. Por mais que eles queiram apresentar uma versão mais madura dessa história, eles ainda conservam na narrativa um sentimento de exploração lúdica da linguagem cinematográfica, que casa perfeitamente com o espírito do Luffy. Aí, quando todos esses elementos se combinam e a gente termina o episódio final da temporada, bate um alívio. Porque você percebe que nessa adaptação não existe um pingo sequer de cinismo. Na tentativa de amadurecer One Piece, seria muito fácil a Netflix trazer uma abordagem irônica, autoconsciente para parecer descolada, como um adolescente que quer renegar sua infância e parecer crescidinho. Que é o que a gente viu acontecer com tantas adaptações de quadrinhos e de animações na última década. Só que esse live action se recusa a fazer isso. Ele não quer tirar sarro de One Piece ou usar piadinhas para se desculpar pelas origens no mangá e no anime. Pode até parecer que ele vai fazer isso no primeiro episódio, quando eles brincam com a ideia de gritar os nomes dos golpes. Gum Gum Whip. Yeah! All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Só que, mesmo depois dessa cena, eles continuam gritando os nomes dos golpes pelo restante da temporada. O que mostra que eles não querem renegar essa característica do original. Eles querem continuar usando isso e com entusiasmo. Da mesma forma como eles não querem fugir das cores, da caricatura, da fantasia. E esse mesmo cuidado se aplica nas mensagens que a história quer defender. Porque One Piece é uma obra essencialmente idealista, com personagens movidos por paixões e fazendo grandes discursos sobre seguir sonhos, sobre defender os indefesos, sobre pregar o companheirismo. Ideais que poderiam ser ignorados ou virar motivo de piada em outras adaptações que queiram parecer mais adultas. Afinal, todo mundo sabe que idealismo é coisa de criança, não é? Só que não é. E esse live action traz isso ao mostrar os personagens fechando a temporada, honrando os sonhos de infância de cada um, para que eles nunca percam o senso de deslumbramento com a aventura. Tudo isso é defendido com muita sinceridade por esse live action, e mesmo assim a gente nunca fica com a impressão de que o programa é inocente ou imaturo demais. Na verdade, é esse sentimento que cria os momentos mais arrepiantes da temporada. E isso comprova que a adaptação realmente entendeu o espírito de One Piece. É muito gratificante, então, ver que o novo One Piece teve muito discernimento na hora de adaptar essa obra tão celebrada. Porque eles souberam direitinho quais partes valia a pena serem amadurecidas e em qual medida fazer isso. Assim, eles criam algo que é uma boa porta de entrada para um público novo e mais amplo, mas sem nunca desonrar os elementos mais únicos e cativantes do original. Esse é claramente o fruto do trabalho de uma equipe que admira imensamente a criação do Eiichiro Oda. Mas eles também tiveram destreza suficiente para moldar certos aspectos e apresentar uma visão levemente diferente da obra original. Uma perspectiva nova e muito válida, que não veio para substituir o One Piece clássico, mas sim para existir ao lado dele como uma experiência complementar. E se for para essa jornada continuar sendo tão divertida e tão sincera desse jeito, eu torço para que essa tripulação continue navegando por muitas outras temporadas. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E o que vocês achariam de participar de um cineclube comigo todos os meses? Você pode, porque essa é uma das recompensas que eu ofereço para a nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos. No Cineclube a gente se reúne por videoconferência uma vez por mês para falar sobre um filme que eu escolhi, que achei que ia ser um bom filme para a gente debater juntos.
E tem outras recompensas também, como recomendação de filmes e séries toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, tem lives exclusivas uma vez por mês, é muita coisa legal. Para ter acesso a isso tudo e entrar na nossa comunidade de apoiadores, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.